Bom, Elizabeth, eu queria fazer só para uma apresentação, se você pudesse, nome, formação, para a gente deixar registrado. Eu sou Elizabeth Bortolaia Silva, eu sou professora emérita de Sociologia na Faculdade de Artes e Social Sciences da Open University no Reino Unido. Então vamos começar um pouco do começo, da sua formação. Você tem a sua formação na USP. Me conta um pouco dessa formação e das suas primeiras pesquisas. Eu fiz Ciências Sociais na USP, nos barracos. Terminei em 73, eu entrei com 17 anos na faculdade. Foi um período difícil, eu sou uma criança da ditadura. Foi um período difícil de se estudar Ciências Sociais. Eu trabalhei em relações industriais, meu primeiro emprego, na Metal Leve, que foi, na verdade, objeto de estudo da minha tese de mestrado. Eu tive a felicidade de ser orientada no mestrado pelo Juarez Rubens Brandão Lopes, cujo maior livro sobre questão de trabalho foi sobre a Metal Leve também. Então, foi muito interessante essa trajetória. Eu tive vários trabalhos por causa de questões políticas, eu achava muito difícil me engajar com ser apenas acadêmica. Então, eu queria muito trabalhar fora da academia. Então, eu trabalhei no governo de estado, na Secretaria do Planejamento, e durante o mestrado, que eu achava difícil também acabar o mestrado, eu trabalhei no DIESE. E foi um local fantástico de trabalho, porque eu comecei a trabalhar no DIESE em 78. A primeira reunião que eu fiz no DIESE tinha Walter Barelli, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio da Silva na mesa principal. Delfim Neto era o ministro da Fazenda, era uma questão, os trabalhadores, os sindicatos dos trabalhadores é que mantinham o DIESE, e a função principal do DIESE era de se contrapor à política econômica do governo. Então, o que eu aprendi no DIESE foi muito tipo, nas palavras do Barelli, era ser economista. Então, eu aprendi muito estatística, número e etc. E fiz muita análise com isso. Eu coordenava pesquisa no DIESE. E eu tive, então, um envolvimento político muito grande, mas um envolvimento político acadêmico. E eu trabalhei no DIESE quase 7 anos, participando das reuniões de criação da CUT, de criação do PT, viajei pelo Brasil inteiro fazendo palestras para trabalhadores, falei do lado, eu e Lula, falando para trabalhadores em sindicatos. Ninguém era famoso como essas pessoas viraram, né? Então foi um momento assim todo muito fascinante, e fascinante em termos de carreira acadêmica. A minha tese de mestrado, que eu terminei em 81, foi sobre a questão da rotatividade de emprego e foi uma comparação entre trabalhador metalúrgico e trabalhador de construção civil, discutindo a questão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E foi uma tese que eu curti muito ter feito. Eu usei o meu trabalho da Metal Leve, usei o meu trabalho no DIESE para montar a tese. Eu discuti as teses sindicalistas daquele momento e foi um trabalho muitíssimo interessante. Mas, no meio de tudo isso, eu queria pensar mais e o meu envolvimento político não me permitia pensar mais. E eu achei que a única maneira de fazer isso era sair do Brasil. Então, eu tinha uma oferta de fazer um doutorado na França, na Paris 7. Mas foi a minha primeira viagem à Europa e eu me apaixonei, foi por Londres, nessa viagem. E tive a felicidade de ser convidada para fazer uma entrevista durante essa viagem de turismo, para se fazer uma entrevista para um lugar de PhD no Imperial College. E eu fui fazer essa entrevista e me ofereceram uma vaga para fazer doutorado no Imperial College of Science and Technology. E nessa época,
No Brasil se discutia, através da Secretaria Especial de Informática, a vinda de automatização no Brasil. E eu fiz parte da primeira comissão governamental de discussão da automação no Brasil. Então eu estava muito interessada em questões tecnológicas e eu queria continuar nessa área de processo de trabalho e tecnologia. Então o Imperial College era um lugar fantástico para fazer esse tipo de trabalho. Então demorou um pouco até eu ir, eu acabei indo em agosto de 84, no meio da campanha das diretas já. É uma questão difícil também de decidir de sair do Brasil nesse momento, mas foi muito importante. E então eu fui fazer o meu doutorado no Imperial College. E aí voltei porque era termos da minha bolsa de estudos da FAPESP, que eu voltasse para trabalhar. Voltei, dei aula na Unicamp por um ano e depois eu fui como visiting scholar para Harvard, né? E passei aí de visiting scholar em Harvard com bolsa do CNPq, pós-doc. Eu obtive um financiamento da Vitae Foundation e passei a dar aula na Brown University e na University of Massachusetts. Então eu tive eu acho que uma trajetória muito fortuita, né, com esse tipo de trabalho. Adorei dar aula nesses lugares, né, principalmente em Brown University, né, que é um Ivy League College pequeno, né. Thomas Skidmore dava aula lá, então era também muito interessante. E eu me lembro um jantar com Joseph Mingling, porque ele era uma das pessoas principais da Fundação Vitae e ele era o dono da Metal Lab, então foi interessante essa trajetória, né, de encontrá-lo numa outras circunstâncias. E depois daí eu acabei me mudando para Leeds. Deixa eu te falar em termos da minha produção acadêmica, a minha tese de doutorado no Imperial College foi sobre a estratégia mundial, a estratégia internacional de produção do carro mundial com relação à automação. Eu fiz um estudo comparativo entre a Inglaterra e o Brasil. Eu publiquei esse no livro Refazendo a Fábrica Fordista, que na verdade foi o meu segundo livro. O meu primeiro livro foi sobre os bancários, a categoria bancária, que eu fiz quando eu trabalhava ainda no Diese. O segundo livro foi o Refazendo a Fábrica Fordista e foi baseado em investigação empírica na fábrica de Dagenham, duas fábricas da Ford, em Dagenham e em São Bernardo. Dagenham com a introdução de 120 robôs pela primeira vez na história da Inglaterra e São Bernardo com 8 robôs pela primeira vez na história do Brasil. Então foi uma comparação em como o discurso oficial da necessidade de obter qualidade de produto dependia da tecnologia ou não. O discurso era igual nos dois lugares, com uma quantidade de automatização completamente diferente, e eu fiz um estudo de processo por processo da produção do carro, todo detalhado e vendo como é que era feito aqui em São Bernardo e lá em Dagenham, e também com relação à questão dos trabalhadores, comparando os discursos e a realidade da produção. E como é que os carros produzidos por essas plantas eram vendidos no mesmo mercado, que era o mercado escandinavo no momento. Das duas fábricas? Das duas fábricas, que era o Sierra e o Escort. O Sierra em Dagenham e o Escort de São Bernardo, os dois competindo. Então era possível alcançar o mesmo nível de qualidade com fábricas em lugares diferentes,
com níveis de automação completamente diferentes. Então isso contestava o discurso e a estratégia explícita de produção internacional da Ford. Né? E a situação dos trabalhadores devia ser diferente. A situação dos trabalhadores era bastante diferente e a questão de sindicalização também era bastante diferente. Né? Na Ford aqui já tinha comissões de fábricas atuantes. Naquela época que eu estava fazendo a pesquisa, eu acho que o trabalho de campo foi 85, 86 nos dois lugares, porque eu defendi a tese em 88. Sim, a questão de relações industriais era bastante diferente e essa é uma das comparações que eu faço. E, na verdade, a entrada de tanta automatização na Inglaterra tinha por objetivo se contrapor ao movimento, né, de trabalhadores com a tecnologia, enquanto que aqui ainda era possível fazer menos e obter maior qualidade com menos tecnologia. Pergunta de como que você começou a trabalhar com a obra do Bourdieu. Sei que você começou a ler a distinção assim que ela foi lançada, né? Conta um pouco. Foi. Eu trabalhava no Diese, na verdade. Foi José Sérgio Leite Lopes, que tinha estudado com Bourdieu na França. E, na verdade, eu li distinção pela primeira vez em francês. Eu morava no Rio, porque eu estava instalando o escritório regional do Diese no Rio na época. E foi aí que eu comecei a ler distinção. E li na época, eu me lembro que a gente brincava muito com as questões de distinções, que era um conceito muito interessante e novo na época, mas eu não continuei trabalhando com Bourdieu. Eu li o Bourdieu nessa época, que deve ter sido 82, 80, 82, foi publicado em 79, né, na França. Foi por aí. Foi antes da tradução inglesa. Antes da tradução inglesa, que foi em 83. Mas não trabalhei com Bourdieu. O que aconteceu depois de eu terminar a minha tese de mestrado, de doutorado na Inglaterra, que eu fui morar nos Estados Unidos, eu comecei a me interessar por questões de gênero. Então, divisão social entrou para mim com questão de gênero antes de classe, certo? Então, gênero e tecnologia. Eu continuei e continuo muito interessado em tecnologia, em termos da materialidade da vida social, né? Então, eu comecei a trabalhar com tecnologia doméstica. Eu mudei da tecnologia automotiva para a tecnologia doméstica. Porque é interessante, eu acho que os meus interesses intelectuais sempre têm acompanhado as minhas mudanças de vida pessoal. Interessante. Certo? Então, meu pai era apaixonado por mecânica, e mecânica automobilística, mecânica de carro. Quando ele me deu um primeiro Fusquinha, ele me ensinou tudo sobre o motor do Fusquinha, que na verdade foi muito importante para mim na minha tese de doutorado. Eu tinha uma familiaridade com tecnologia automotiva que me ajudou muito na tese. E depois eu fui estudar tecnologia doméstica. Eu morava num apartamento em Boston, Massachusetts, que tinha sido desenhado por uma feminista. Então, foi a primeira vez que eu vi um waste disposal, né? Um dispositivo de lixos, e a cozinha era desenhada de uma maneira fantástica. Então, e esse apartamento desenhado por uma feminista me estimulou muito em termos da facilidade do trabalho. E eu descobri o livro da Ruth Schwartz Cohen, More Work for Mother, que é uma discussão de 400 anos de inovação tecnológica doméstica. E eu achei fascinante tudo isso. E ao mesmo tempo eu estava me tornando mãe, né? Então a vida doméstica, a maternidade, entendeu? E todas essas questões me levaram a querer estudar mais a questão de gênero e a questão da tecnologia a serviço do cotidiano.
E depois disso, quando eu mudei de novo para a Inglaterra, que aí foi na Universidade de Leeds, uma das primeiras coisas, eu obtive um financiamento do ISRC para fazer um projeto sobre tecnologias domésticas. Fiz esse projeto e estudei aí maternidade e família. Eu tenho 2 livros nessa área. Um se chama Good Enough Mothering, publicado em 96, e outro The New Family, publicado em 98. Então, como eu te falei, os temas de interesse vão acompanhando a biografia de uma certa forma. E a partir daí eu comecei a me interessar por vida cotidiana. E nesta época, o Stuart Hall, que era o chefe de departamento da Open University, se aposentou e o Tony Bennett virou chefe de departamento na Open University. E o Tony me contratou com o meu interesse em vida cotidiana e divisão social. A partir disso é que eu comecei a trabalhar na Open University. Isso já era 98, 99. E aí o Tony tinha feito um estudo que era uma réplica da distinção na Austrália, que é o livro dele que se chama Accounting for Taste. E o Tony queria fazer este estudo na Inglaterra. E aí é que entra o Bourdieu de uma maneira muito séria na minha carreira acadêmica. É a partir daí. Porque nós fizemos esse pedido de financiamento, nós convidamos Mike Savage e Alan Ward para se juntar a nós nesse projeto, e os 4 fizemos o pedido, sob liderança do Tony, fizemos o pedido para o ISRC desse financiamento. E tivemos muita sorte em ter obtido esse financiamento. Foi o que se chama Large Grant, foi muita grana, por 3 anos, de 2003 a 2006. Essas coisas todas demoram muito tempo, né? Você começa a pensar no projeto, você submete, você aí espera o resultado, aí você começa a fazer o projeto. Esses projetos foram muito importantes, tanto no contexto inglês, como para, eu acho que dentro de estudos bourdieusianos, internacionalmente, porque a gente fez muita ligação com gente de todo canto para fazer o trabalho. O livro CCD, Culture Class Distinction, foi publicado no Japão esse ano. A edição é lindíssima, é preciosa e abre, claro, você lê como livro japonês, mas do contrário, do fundo do começo. Eles fizeram uma tradução muito bonita, como obra, como materialidade, né, do livro, muito legal. E nesse livro vocês, a partir das pesquisas empíricas no Reino Unido, acabam revisitando, não só metodologicamente, mas também as categorias do Bourdieu. Talvez uma central que está colocada ali, a questão de capital cultural, os hábitos. Se você pudesse destacar algumas, digamos, possibilidades de rever a obra do Bourdieu a partir desse livro. A gente realmente foi o que a gente fez. Era a proposta do CCSE de revisitar a distinção 40 anos depois do que o Bourdieu fez a pesquisa empírica e num outro espaço nacional. Então tinham questões que, claro, contemporâneas, que o Bourdieu não analisou e que nós queríamos analisar. Por exemplo, questão de gênero, de etnia e questão do espaço internacional e a influência desse nos espaços nacionais. Questão como transnacionalidade, cosmopolitanismo, coisas desse gênero. Então, nós trabalhamos com a adequação de temas, com a adequação de contexto e, de uma certa forma, com uma adequação metodológica também.
porque se pensarmos bem na maneira como distinção foi construída, no contexto inglês do momento que a gente submeteu o projeto, a gente jamais teria obtido financiamento com a proposta metodológica do Bourdieu, entendeu? A metodologia que nós oferecemos no CCSI é uma metodologia de métodos múltiplos, muito sólida. Nós começamos com uma série de 25 grupos focais, analisando questões sobre as quais não havia muita literatura sociológica, nos informando a respeito sobre questões de desemprego, da vida dos desempregados em certos locais do Reino Unido, sobre minorias étnicas, categorias que sociologicamente não existia conhecimento acumulado para nós podermos identificar num survey ou através de entrevista. Então nós tínhamos que aprender sobre essas questões todas. Então nós fizemos grupos focais determinados em locais determinados com temas específicos que visava preencher essas lacunas no nosso conhecimento, não só da equipe, mas da sociologia naquele momento. A equipe era conhecia muito bem a literatura sociológica daquele momento. Então nós fizemos os grupos focais, fizemos o questionário para o survey nacional, numa amostra representativa, entrevistando 1.564 pessoas. Entrevistamos mais, essa amostra que acabamos utilizando na análise. O trabalho de campo demorou muito tempo, porque primeiro teve os grupos focais, depois teve o survey quantitativo e depois se seguiu um estudo qualitativo de domicílios, que também a gente fazia observação, né, do lado, espaço, as pessoas e tal, e todos nós fizemos, todos os pesquisadores se envolveram nessa fase do trabalho. Nós também fizemos entrevistas de elite, só 11 entrevistas, porque é dificílimo fazer entrevista com elite. E sim, teve entrevista que foi feita em Castelo, teve entrevista que foi feita nos altos bancos, nas torres da City Londrina, entendeu? Em casas de pessoas e escritórios, assim, e aí foi só a equipe central que fez essas entrevistas. Mas com tudo isso a gente cobriu um campo enorme para pensar as questões de classe e distinção social no mundo contemporâneo do Reino Unido de 2003 a 2006, né? E produzimos uma quantidade enorme de trabalhos. Nós escrevemos muito, todos nós. Ao final éramos 6 pesquisadores, porque os 2 assistentes de pesquisa, David Wright e Modesto Caio Gal, se juntaram, né, a nós, excelentes colegas também, e nós publicamos muito individualmente, de 2 a 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Dependendo do tema, dependendo do interesse, e todo mundo escrevendo muito, pensando junto. O livro em si foi produzido absolutamente coletivamente. Nós usamos o estilo de produzir material didático da Open University, que a gente sabia muito bem como trabalhar em grupo para produzir livro. Então, a gente usou esse conhecimento para produzir Culture Class Distinction. Na verdade, cada um de nós éramos responsáveis por 2 capítulos. Um era o super responsável, o outro era o adjunto, tipo assim. Cada capítulo eram 2? Cada capítulo eram 2. Um o mais principal e o outro o adjunto. E todo mundo lia todos os capítulos e comentava. A gente passava fins de semana, 2, 3 dias, só discutindo, quer dizer, tendo pré-circulado e tendo os comentários, só discutindo partes, e encaminhamos
essa produção escrita dessa forma, né? Realmente foi um trabalho de fato coletivo, de fato feito conjuntamente, e eu acho que o livro reflete isso. Sim. Você não vê, eu acho, que voz de 6 pessoas naquele livro. Você vê a voz de um autor ou de uma autora, eu sou a única mulher na equipe, mas você vê uma voz apenas, né? E claro, o trabalho tem imperfeições, a gente sabia que tinha, tem coisas que confessadamente nós sabemos que gostaríamos de ter feito melhor, fizemos o melhor possível, com todo o conhecimento possível, fomos ajudados muito. A gente fez 10 versões do questionário do survey antes de ir para campo, fizemos piloto e etc. A gente teve reuniões com as melhores acadêmicas especializadas em questionário, survey, etc. No reino, passávamos dias discutindo. Em termos de análise estatística, a gente teve a felicidade de ter o apoio, a assistência dos estatísticos que trabalharam com Bourdieu em distinção. Henri Rouanet e Brigitte Leroux. Infelizmente o Henri morreu durante a nossa pesquisa, a Brigitte trabalhou até o final, mas foi fundamental o trabalho que eles fizeram na análise múltipla de correspondência, né? Que, claro, completamente diferente, porque Bourdieu, quando ele fez, eles tinham que fazer um papel transparente, manteiga, manteiga, e pôr um em cima do outro. Hoje em dia nós temos software, tem SPAD e etc. E tudo aparece magicamente, né? Graças aos livros e às análises que Brigitte e Henri escreveram, né? A gente fez análise de 7 campos, do campo da música, do campo da literatura ou da leitura, o campo das artes visuais, o campo de filmes, o campo de esporte e o campo de práticas culinárias. Então, isso também é um pouco diferente do que o Bourdieu faz, é uma das coisas que eu não mencionei antes. E através desse uso da análise múltipla de correspondência, nós fomos capazes de ver a visualização, como que o campo social é organizado, né, em termos de um mapa, né, dessa mapa cultural em inglês naquele momento. Então, se a gente vê esse mapa, o Reino Unido em 2003, que foi na época que a gente fez o survey, né, onde isso é baseado, a gente nota homologia entre os campos, confirmando uma tese bourdieusiana, né? Mas a gente vê que existem mais distinção em certos campos do que em outros. Por exemplo, os campos que distinguem menos é o campo da música, o campo da televisão, né? Mas os campos que mais distinguem são os campos, por exemplo, das artes visuais, né? E por aí afora. E aí a gente vê que tem muitas práticas também que aparecem no centro desse mapa cultural. O que quer dizer que são falta de distinção, que na verdade você não polariza. Então tem muita coisa que no mundo contemporâneo todo mundo faz. A prática de todo mundo. Exatamente, é prática de todo mundo. Mas aí o que é interessante também, e aí que é uma tese muito legal, que é a tese do Omnivore, é que dentro de todo mundo faz todo mundo, ainda aparecem distinções. Certo? E aí você, dentro dessa tese do Omnivore, que é quem gosta de tudo não é todo mundo, entendeu? Na verdade, isso ainda, o gosto de tudo, ainda é marcado por um gosto de elite. Então tem uma marca de classe, né? Até na não polarização, e que é uma coisa sutil de se observar, né? Mas ao invés do que o Bourdieu descobriu em distinção, o gosto do industrialista e o gosto do intelectual, né, o que a gente vai ver são
interesses diferentes, onde você tem o interesse pelo que está mais estabelecido e o interesse pelas coisas comerciais também, entendeu? Quer dizer, é contexto diferente, você tem que ver isso como coisas aparecendo de uma maneira nova. Mas, claro, a divisão de classe social está estabelecida, está marcada, isso é visto, mas não se reflete da mesma forma. O que é importante para nós, e é o eixo principal da análise múltipla de correspondência, é entre os que participam das formas, dos itens culturais, as formas de cultura oferecida, e os que não participam. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que problematizar a questão de engajamento. O que é que significa estar engajado? E o que significa estar desengajado de cultura? Tá? E aí tem os problemas de como que o método reflete o que a gente acaba descobrindo. Porque, de uma certa forma, nós recriamos um mundo social no método que nós usamos, que não conseguiu captar muito da participação cultural no local, localizada. Então, de uma certa forma, nós reproduzimos. E é muito difícil você não fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que pesquisadores fazendo outros estudos hoje em dia têm que prestar atenção, mais do que nós prestamos atenção. Apesar de a gente ter prestado atenção, teve essa falha, da importância da cultura local. Mas aí como é que essa se reflete em termos de capital cultural? Sim. Não como é que ela atravessa a sociedade? Exatamente, entendeu? Mas eu acho que é uma questão que tem que ser investigada, que na verdade o capital cultural tem em si uma dose do estabelecido, do legitimado, que é importante. Mas dentro do discurso de omnibus e das formas comerciais, a participação na cultura comercial depende de capital econômico também, sem dúvida alguma. Mas, entendeu? É tentar restabelecer essas relações sem esquecer e sem dar a label, a etiqueta de desengajado para gente que está engajado com questões locais, culturais de significância importante e que pode ter capital cultural que contextualmente tenha significados distintivos. Por exemplo, participação em concertos musicais em igrejas no Brasil, igrejas evangélicas, isso é muito forte. Numa pesquisa que você não coloca a igreja como o ambiente de participação, isso desaparece. Né? Interessante esse exemplo. Exato. E a partir do Culture Class Distinction, quer dizer, como você está colocando, quer dizer, a questão do hábito se mantém como uma categoria válida, mas me parece que é uma categoria que na sua própria obra, a partir então dessa pesquisa, você vai o tempo todo refinando. Quer dizer, a ideia de hábitos como unidade, fragmentado, a ideia da relação de hábitos e gênero. Queria que você falasse um pouco como que isso acabou aparecendo nos desenvolvimentos subsequentes da sua pesquisa. Tá. Uma das questões que eu e meus colegas nos mobilizamos bastante para fazer com relação a esse trabalho empírico foi repensar as categorias principais da perspectiva budgesiana. Então, na verdade, nós fizemos certas revisões do conceito de capital. Tem um special issue que o Tony Bennett e eu fizemos, do conceito de campo, que eu e o Mike Savage fizemos, e do conceito de hábitos que eu fiz sozinha num dossiê. Bom, e com o Alan eu fiz um livro sobre as perspectivas, as maneiras que hoje em dia os acadêmicos lidam com a teoria budgesiana. Então, todos nós colaboramos em trabalhos de revisões teóricas importantes da teoria budgesiana no fundamental. Mas para trazer pela questão do hábito. Dentro do trabalho que nós fizemos, o Culture Class Distinction, uma coisa que foi bastante frustrante
na análise foi que gênero não aparece com a significância que nós imaginávamos que teria. E eu mencionei que eu era a única mulher numa equipe de 6 pessoas. E os meus colegas tiveram enorme cuidado e sensibilidade quando eles vieram me dizer: Elizabeth, a análise de gênero não está demonstrando nada. Porque eles sabiam, claro, o meu interesse teórico, empírico na questão de gênero era grande de há muito tempo. Sim, mas nós fizemos o capítulo de gênero de Culture Class Distinction, um capítulo muito interessante, mas é um trabalho onde a análise múltipla de correspondência não mostra muito. Mostra uma diferença muito grande entre homens e mulheres, mas de uma forma mais grosseira. E o capítulo se beneficia bastante de análise qualitativa para refinar e para fazer tudo o que for possível dentro da análise de gênero com o material que nós tínhamos. Mas eu permaneci muito insatisfeita com esse capítulo e com isso que a gente fez no Culture Class Distinction. Então, 1 ano ou 2 mais tarde, eu convidei Brigitte Leroux para vir para Londres e nós nos trancamos na minha casa por 10 dias analisando dados estatísticos para ver o que é que a gente podia descobrir sobre gênero. Da pesquisa original. Da pesquisa original. E realmente eu me lembro até agora do momento eureka, que teve um momento eureka e foi fantástico. O que eu e Brigitte fizemos foi, a gente recodificou muito do material, porque eu perguntava as questões e a Brigitte tentava, fazer a análise estatísticas, e aí ela falava, eu preciso de mais disso, aí como é que a gente faz? Foi um processo muito interessante. E o que nós fizemos foi uma análise de idade. Na verdade, tipo a interseccionalidade, Gênero apenas não conseguia mostrar. Mas gênero com idade começou a mostrar diferenças interessantes, principalmente na vida de casais. Então nós recodificamos da pesquisa qualitativa para recolocar dentro do survey, para ver as posições dos indivíduos dentro dos cohorts etários, E deu uma diferença significativa na qual as mulheres de idade entre 18 e 45 anos, principalmente 25 a 45, mas vai de 18 a 54, as mulheres têm um envolvimento muito maior com a cultura legítima do que os homens. E é a fase em que as mulheres estão basicamente responsáveis pela educação de filhos. As mulheres sabem que a cultura legítima conta muito mais em termos de mobilidade social para os filhos. E a gente publicou um artigo, eu e a Brigitte, que se chama The Cultural Capital of Couples, que publicamos em Poetics em 2011. E aí, na minha revisão da noção de hábitos, tudo começou com uma pergunta. Onde é que está a psique do hábitos? Na verdade, eu fiz um evento da British Sociological Association, Psyche in the Habitus, e foi um evento em Londres que eu organizei que foi muito interessante. Teve muita participação, foi ótimo e tal. E, na verdade, aí eu comecei a pensar na questão de como o Bourdieu tinha tratado a questão do hábitos dentro da carreira dele e como é que hoje em dia a gente podia lidar com a questão do hábitos. Porque você veja que dentro do engajamento todo de Cultural Class Distinction, de todo o projeto, do começo ao fim, uma preocupação muito grande é com mudança social. E o hábitos não é uma categoria que é famosa por ajudar na compreensão de mudança social. Pelo contrário, é uma categoria apresentada como sendo a categoria da reprodução, é a categoria da estabilidade e etc. Mas como é que você faz quando, na verdade,
a influência da socialização não opera apenas verticalmente, né, dos pais, da origem para filho, e o que é que você faz com a socialização horizontal? O que é que você faz com a influência sua como meu amigo em mim, no que eu desejo para mim, em termos da minha estética de vida, em termos das coisas que eu desejo, etc. Então você começa a pensar nisso e também na diferença que historicamente, temporalmente, a gente tem quando as pessoas existiam em termos de viver em espaços muito mais tradicionais e estáveis, e quando você vive num mundo social que está em extrema mudança.